liquidificador do carro. E Gilberto? Bom dia, Gilberto. Mais uma vez no ar. Tati? Tati. Bom dia, Tatiane. A Dona Maria José? Dona Maria José, bom dia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe você. Cito Vesteira. Marcos Jusilene? Marcos Justilene. Gabriel. E a Jamile. Como é que arruma quando tem ruído, seu irmão? Quando tem ruído? Ele coloca no lugar de novo. Isso aqui? O fone? Tá dando luz? Eu tô bem. Continua ou não? Tira o som da música. Meus irmãos, nós estamos controlando o som aqui, tá? Tá dando chiado. Vê se dá cheiro agora. Tá bom o som? Então não é cheiro. Já é. A Dona Maria José disse que o Edmilson, esposo dela, está participando também da live. Deus abençoe o senhor Edmilson. Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Pode botar um som. Dona Maria José e o esposo. Isso aí. Fala, Celi. Dona Terezinha. Onde é que nós vamos voltar, hein, Terezinha? Vou votar hoje, né? Terminar a live e vou lá votar também. Pra votar hoje em dia tem que orar pelo menos um ano direto. Fazer jejum, porque é séria a coisa. É difícil, Andrezinho. Vai votar hoje. Hoje está arriscado você deixar de ser eleitor. Você comparsa.
gente fez aí por sai aí, tem gente que sai falando outro. Às vezes sai ali da Seri e não sai aqui. Carmelito! Tudo bom, Carmelito? Dona Marina, tranquilo? Deus abençoe o senhor. Dona Marina já mandou assim, a pior secada candidato. É difícil, Maria José, tem que dar terrível. Vamos compartilhar, hein, gente? Vamos compartilhar.
Yolanda Sagreira. Yolanda Sagreira, bem-vinda. Dona Ilma, seu Getúlio. Nossa, aqui tá bom, porque houve uma revisão agora da vida. Cada vez tem a mente dela. A Vivi melhorou um bocado. Meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso estudo na escola dominical, com a igreja tendo culto presencial. Mas para nós que somos mais idosos, não podemos estar presentes por restrições. Nós estamos mantendo a live de escola dominical. Então vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido porque podemos, ó Deus, estarmos aqui na live, estudar a tua palavra e a propagação do teu evangelho continua. E nós te louvamos, ó Deus, por estas bênçãos derramadas por ti. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja nas tuas mãos. Abençoa, Senhor Deus, esse momento na tua santa presença. Que o Espírito Santo venha aplicar, ó Deus, a tua palavra e assim nós possamos nos conduzir adequadamente diante de ti. Perdoe o nosso pecado, perdoe a nossa falha. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre coragem. Coragem para o combate. Coragem para ser crente. Coragem para lutar pelo Evangelho. Coragem para o combate. Está lá em Filipenses capítulo 1, do versículo 27 ao 30, que diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para nós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate vistes em mim, e ainda agora ouvis, que é o meu. Meus irmãos, ser cristão, ser crente nesses períodos difíceis que nós estamos vivendo, os irmãos podem ter certeza que há necessidade de muita coragem.
Mas coragem para quê? Essas palavras remontam lá no Antigo Testamento, quando Josué entrou no lugar de Moisés para liderar o povo. O Senhor Deus disse assim para ele: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Ser forte e corajoso para cumprir o que está escrito na palavra. Senhor Deus recomenda a Josué: não cessa de falar desse livro. Mas no versículo 9 ele diz: ser forte e ser corajoso. Não te mandei eu? Porque da mesma forma que ele tinha sido com Moisés, ele também seria com Josué. Meus irmãos, ser crente mesmo, tá? Realmente uma questão de atitude e coragem. Nós estamos vivendo um período atualmente que, se você não tiver coragem para testemunhar, não tiver coragem para viver esse evangelho, e quando Paulo está escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, que os vossos inimigos, né, os inimigos do evangelho, não te intimidem, não tragam confronto conosco. Então não tenha medo disso. Enfrenta com coragem, coragem mesmo. É interessante porque Jesus Cristo deixou uma coisa muito clara no Evangelho. Mas o reino de Deus não é lugar para covarde. Não é lugar para covarde nem medroso. O reino de Deus não tem lugar para covarde e medroso. Podemos observar isso em todo o aspecto do Novo Testamento. Não é? Por quê? Porque as pessoas que seguiram Jesus no começo da história da igreja, elas morreram, elas foram crucificadas, elas foram jogadas a feras e perderam seus negócios, perderam suas casas, perderam tudo que possuíam naquele período. E uma pessoa, quando ia tomar essa decisão, quando essa pessoa era convocada por Deus para a salvação, ela tinha consciência de que ela teria que enfrentar situações extremamente adversas, porque o inimigo, ele nunca esteve satisfeito, tá? Não estava no período, não está hoje. Ele tem se empenhado profundamente para intimidar a igreja, ele tem se empenhado profundamente para fazer com que a igreja enfraqueça e a palavra de Deus realmente não tenha validade. Por isso que nós podemos dizer tranquilamente, né? Coragem, porque se não tiver coragem, você não dá testemunho. Há uma necessidade de muita coragem para dar testemunho no trabalho, para dar testemunho onde tiver, porque tem pessoas que até para dar um testemunho no trabalho correm o risco de perder emprego. Viu? É muita corrupção, é muita coisa errada, muitas sugestões, muitas armadilhas. Muita gente não gosta do crente, porque o crente é certinho, tem que ser certinho mesmo, porque a palavra manda. E nós somos confrontados com essa coragem. Vamos fazer, vamos recuar, não vamos fazer nada, vamos fazer de conta que não estamos vendo, vamos deixar para lá. Uma das características que nós estamos vendo é que realmente o mundo ainda continua dessa forma, porque a igreja tem tido medo de confronto. A igreja tem tido muito medo de confronto, né? E, portanto, Paulo vai recomendar nesse texto que nós devemos viver de modo digno do Evangelho. E a maneira digna do Evangelho nós vamos aqui estudar. O primeiro ponto que nós vamos destacar, meus irmãos, é a forma de viver o Evangelho firme, não ceder, não ser intimidado, né? Não ser disperso, porque tem certas coisas que vêm para meter medo no crente e ele não testemunhar. Como eu acabei de dizer agora, nós podemos estar diante de situações onde nós podemos desenvolver um medo de perder o emprego, medo de perder bens materiais, porque temos obrigados a ser honestos. Nós temos que ter coragem para isso. Conheço a história de um jovem que tinha que fazer o vestibular dele no domingo. E ele disse que ele tinha um compromisso diante de Deus, que o domingo é dia do Senhor, não é dia de estar fazendo vestibular coisa nenhuma. O que ele faz? Ele não foi, ele honrou a Deus, ele bancou, teve coragem para fazer isso. E quando ele descobriu, quando chegou na segunda-feira, as universidades, o governo tinha transferido
o vestibular para segunda-feira. Porque Deus honra o homem de coragem. Deus honra o homem que é firme na posição que está. Se você pegar Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdênego e ver aqueles homens ali, são homens de coragem. Se você pegar o apóstolo Paulo, é um homem de coragem. Todos os apóstolos foram homens de coragem, homens fortes. Porque se existe um lugar onde o homem tem que ser forte, esse lugar é a igreja. Esse lugar é a prática do evangelho. Tá? Ser leal ao Senhor. Não ceder, não ser intimidado, não se acovardar. Muita gente, meus irmãos, foram queimados em fogueira porque nunca deixaram de ser leal ao Senhor Jesus Cristo. Nunca deixaram. Tá? Nós vamos encontrar pessoas que morreram porque realmente assumiram a postura de ser crente. De ser crente até o fim. Ser leal, ser firme, ser fiel até a morte. As pessoas, quando lêem esse versículo no Apocalipse, né? Ela, lá em Apocalipse 2,10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, meu irmão, não é ficar velho, crente. Não é ser fiel até a idade avançada. Ser fiel até a morte é ser capaz de morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo, como seu único e eterno Salvador. Isso é ser fiel até a morte, ser fiel até ao ponto de morrer por Cristo. Por isso nós vamos ler aqui Apocalipse 2,10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens que sofrer. Ser forte, ser corajoso, seja leal, fique firme, seja firme no Senhor. Para que no fim venha o grande reconhecimento da parte de Deus. E que reconhecimento é esse? A coroa da vida. As pessoas estão achando que covarde, medroso, tem algum crédito, algum benefício na parte de Deus. Não tem, não. Nós vamos encontrar frases lá no Antigo Testamento, lá no livro dos Salmos, que o Senhor Deus vira para os seus servos e deixa bem claro uma coisa. Seja homem. Viu? Virou para Gideão. Vai à guerra. Não vai com tantos, vai com poucos. Grandes homens da palavra de Deus, meus irmãos, da Bíblia, foram homens de coragem que tiveram que enfrentar. Enfrentar testemunho, bancar o testemunho, custe o que custar. Ele não se deixa corromper. Ele não muda de posição. Ele fica firme nesse caminho. Ele tem coragem de levantar e ir para a igreja mesmo. Porque ele tem objetivos na vida dele. E não é qualquer coisinha que faz ele desanimar, não. Faz ele desistir, não. Hoje está frio, hoje está não sei o quê. Hoje eu não vou na igreja. Nós estamos cansados de ver, meus irmãos, crente frouxo. É o que tem andado por aí. O mundo está cheio de crente frouxo. Crente entre parentes, né? Por quê? Porque não tem coragem. Não é leal. Qualquer coisa serve de desculpa. Qualquer coisa serve de obstáculo. Eu fico imaginando se esse povo nosso de hoje tivesse sob debaixo de uma perseguição séria que está vindo aí, já está batendo a porta da igreja. Nós já estamos ouvindo falar de perseguição na China, na Índia, em vários lugares do mundo, até na França, viu? E o povo está aí olhando para ontem. Não é para olhar, não. É para criar espírito de coragem, porque nós vamos ter que enfrentar. Nós temos que lutar. É uma guerra, nós estamos inseridos numa guerra espiritual. E é uma guerra violenta, forte, que vem, meus irmãos, para tirar a vida de muitos crentes. E vai tirar. Aí eu pergunto, o que diz aqui no Apocalipse? Não temas as coisas que tens de sofrer. Tens, não é escolha. Vai ser imposto à igreja. Vai ser imposto a você, a mim, a nós que estamos vivendo no período do Evangelho de hoje. Tanta gente se desviando do Evangelho. Tanta gente achando difícil ser crente. Tanta gente achando que ser crente não vale a pena. Sabem por quê, meus irmãos? São os covardes que não têm coragem de enfrentar, de encarar mesmo. Porque essa coragem vem de fora. Às vezes eu fico pensando que as pessoas devem achar que Jesus Cristo era covarde. Jesus Cristo nunca foi covarde, nunca foi frouxo. Ele sempre enfrentou mesmo. E não tinha medo do diabo, não.
Ele batia de frente mesmo, expulsava mesmo. Viu? Ele era firme nos seus propósitos para o qual o Pai enviou ele à terra. Houvesse o que houver, morreu, mas morreu firme. Você vai encontrar pessoas que morreram e morreram firme. Firme nesse evangelho. Firme nessa verdade. Fiel até a morte. Será que nós temos essa coragem? Será que com o decorrer dos anos nós temos alimentado esse mesmo pensamento de lealdade ao nosso Senhor, de fidelidade ao nosso Cristo, ao nosso Salvador? Hein? Ele que teve coragem suficiente de morrer em nosso lugar naquela cruz. Será que nós temos coragem de pelo menos imitá-lo? Temos coragem de doar a nossa vida? Desenvolver um relacionamento com Deus baseado na lealdade, na fidelidade? Ou você já deixou de ser fiel? Hein? Porque tem medo. Tem crente com medo. Ansioso. Com medo das coisas ao redor. Tenha coragem. Ser forte e corajoso. Cumpra o que a palavra de Deus ordena. E serás bem-sucedido no teu caminho. Essa é a promessa. Nós não podemos negligenciar fatores, meus irmãos, que são essenciais à vida da igreja. Essenciais à nossa vida cristã. O que nós temos hoje? Homens, meus irmãos, que não têm coragem nem de ler a Bíblia. Porque simplesmente se acovardaram. Primeiro ponto, meus irmãos, está ligado à firmeza em Cristo Jesus. A lealdade. Ser fiel. Fiel até a morte. Isso mesmo. Fiel e fiel até a morte. Tá? Aí ele vai falar, bom, essa é uma luta, meus irmãos. No segundo ponto que eu vou destacar, é uma luta que nós não travamos sozinha. Daí a grande necessidade de comunhão da igreja. Daí a grande necessidade, meus irmãos, de estarmos juntos. Porque é uma luta que não dá para fazer sozinho. Ninguém ganha uma guerra sozinho, nós precisamos estar juntos. Precisamos, lá no Filipenses 2,12, ele vai dizer assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhamos o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Meus irmãos, lugar da igreja não é lugar de divisão. A igreja não é lugar de briga, não é lugar de discórdia. Não é. Porque quando o inimigo consegue introduzir a igreja a discórdia, a desunião, ele consegue enfraquecer a igreja. Quando Jesus Cristo foi acusado que ele expulsava o diabo, ele expulsava os demônios pelo principal dos Beelzebu, ele deixou uma coisa clara, que nem o diabo ia fazer uma coisa dessa, porque ele iria enfraquecer o reino dele. Como é que ele ia lutar contra ele mesmo? Mas por incrível que pareça, nós temos visto histórias da igreja, histórias, meus irmãos, que não são de muita distância. Eu, com 50 anos de evangelho, eu já vi igrejas se dividindo ao meio, partindo no meio, gente para lá, gente para cá, mas antes de acontecer isso, o que deu de confusão, o que deu de briga, sabe por quê, meus irmãos? Esses espíritos facciosos, espírito de contenda, espírito de briga. Meus irmãos, nós estamos envolvidos numa batalha que, se nós não estivermos unidos, vai perder. Vai perder, sai prejudicado, perde-se lealdade, perde-se fidelidade. Quando a igreja começa a correr atrás desse tipo de coisa, Paulo começa a dizer lá para os Filipenses, completar a minha alegria de modo que penseis da mesma coisa. Qual é o pensamento que está no centro da igreja? O Evangelho de Cristo, testemunho. O Evangelho que tem que ser mostrado ao mundo. Isso só é possível se a igreja viver unida. Meus irmãos, não caia na armadilha de criar contenda ou sentimento faccioso ou qualquer tipo de sentimento dentro da igreja de Cristo. Porque isso vem dividir, isso vem enfraquecer. A igreja perde longos e longos tempos, meus irmãos, parado discutindo os assuntos que, ao invés de estar em combate, estar em luta contra o pecado, ela está lá envolvida com ela mesma. Isso aconteceu com Miriam, lembra da Miriam? A irmã de Moisés, a irmã de Arão também, A Miriam, meus irmãos, a Miriam virou e falou mal de Moisés, começou com a fofoquinha dela, porque Moisés não sei o quê, porque Moisés fez isso, Moisés aquilo outro. O Senhor Deus chamou ela
E o Senhor Deus colocou lepra nela. Levaram uma semana para poder recuperar a viagem de novo. Meus irmãos, o mexerico, a fofoca de Miriam atrasou a marcha do povo de Israel mais de uma semana. Porque eram gente que não tem coragem de falar face a face e resolver. Igreja é lugar de se conversar com o irmão em nome de Jesus. Nós servimos ao Deus de paz. Não estamos aqui para servir Deus de pedra nem de barro. Nós servimos ao Deus de paz. Se eu tenho alguma coisa contra o irmão, se eu não gostei daquilo que o irmão falou, eu sento com o irmão e converso com ele. Porque esse é o princípio da Bíblia. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor um com os outros. O amor unifica. O amor é o vínculo da paz. Se aplicarmos o amor a tudo aquilo que nós estamos fazendo, praticando na nossa vida, dentro da igreja, fora da igreja, nós com certeza estamos desenvolvendo paz. Ser unidos de alma. Isso mesmo, se o irmão enfraquece, nós lutamos. Se o irmão fica fraco, está querendo se desviar da igreja, nós estamos juntos, sofremos juntos, porque é um combate que se faz unidos em Cristo. Unidos no mesmo Espírito. Unidos no Espírito Santo. Isso. Não somente isso, seguirmos unidos de alma, tendo o mesmo pensamento. Como é difícil de termos o mesmo pensamento, porque quando a humildade foge de nós começamos a arrumar contenda. Já observou isso? Como que nós somos arrogantes, presunçosos, quando começamos a querer impor nossos pensamentos, que se não for conforme eu acho, conforme eu quero, então eu arrumo um problema para a igreja. Paulo está falando coisa muito séria aqui, de sermos unidos, de um só pensamento. O diabo deita e rola quando vê a igreja confusa. Ele sabe com quem mexe, tá, gente? Nós temos que tomar muito cuidado, viu? Ele conhece lá o temperamental, o nervosinho, o fofoqueiro. Ele sabe quem é quem ali dentro. E aí ele vai e mexe com daquele. Pronto, tá feito, um problema começa a crescer e desenvolver. E eu nunca vi coisa errada de achar tanto apoio. Viu? Acha. Você fala na igreja, você prega, você leva anos ali trabalhando no nome do Senhor, faz coisa boa, mas o que mais vai te destacar é o dia que tu fizer alguma coisa errada. Porque o diabo está atento. Coisa boa não elogia não, mas coisa errada, abre o olho. Abre o olho porque ele está ali, está atento, vai tentar de tudo para jogar no chão e criar confusão. Meus irmãos, a igreja é uma bênção na vida do crente. Tem que haver comunhão, tem que haver unidade, tem que haver pensamentos unidos, meus irmãos. Né? Unidos de alma, termos o amor. Eu não quero dizer que não vai haver diferença. Há diferença. Mas o milagre da igreja é a unidade na diversidade. Esse é um milagre da igreja. Tem unidade na diversidade. O irmão pensa diferente de mim, mas nem por causa disso nós vamos pensar diferente do Evangelho. Né? O propósito do Evangelho. Nós podemos pensar em algumas coisas diferentes do outro, sentamos, conversamos, mas continuaremos unidos. A igreja vive unida, a igreja de Cristo ela vive unida para poder ser forte, para poder se abraçar todo mundo e combater o pecado. Fazer uma luta justa, lutar, não deixar um lutando sozinho. Força. Coragem para poder realmente ser humilde, coragem para aceitar que está errado, coragem para aceitar que é voto vencido, coragem, meu irmão, para pensar a mesma coisa, coragem para ter o mesmo amor um para com os outros. Estão pensando que isso não precisa de coragem, não? Está achando que covarde faz isso? Covarde sai da igreja, muda, vai lá não sei para onde, porque ele acha que agora é fácil, atravessa a rua, tem outra igreja. Se desviando, caindo na mão das heresias por aí afora. É o que nós temos visto acontecer. Não gosto da igreja, qual é o problema com a igreja? Essa igreja não serve mais para mim, ele vai procurar uma igreja que serve para ele. Estou cansado de ver pessoas dizendo para mim, estou procurando uma igreja. Vai procurar Cristo, já falei isso por uma opção. Chega perto de mim e fala assim, eu estou procurando uma igreja, por isso eu estou gostando dessa. Você precisa parar de procurar a igreja. Procure Jesus Cristo. Na sua vida, principalmente na sua vida. Porque para estas coisas, meus irmãos, nós temos que ter coragem.
Quantas vezes, meus irmãos, nós não temos coragem nem de disciplinar um filho, chamar a atenção de um filho. E eu estou falando de filho casado, filho solteiro, qualquer tipo de coisa. Quantas vezes a nossa autoridade foi doada pelo Senhor Deus para nós andarmos seguindo os princípios da Sagrada Escritura. E muitas vezes nós negligenciamos, não queremos puxar a orelha dele, tem que puxar. Se não gostar, não gostou. Minha mãe dizia que quem não gosta come menos. E sai fora para lá. Tem que haver disciplina, tem que haver cuidado, tem que haver coragem para confronto. Quantas mães não estão tendo coragem para chegar, chamar a filha dela e dizer, minha filha, a coisa aqui em casa funciona assim, ó. Ouviu? Enquanto estiver debaixo desse teto aqui, funciona assim. Nós somos crentes. Viu? Nós servimos ao Senhor. Uma pessoa, família crente, ela já educou no caminho do Senhor. A filha já sabe como é que anda a casa. Sabe como é que anda o sistema dentro de casa. Fortalecidos, meus irmãos, com a graça para sofrer por Cristo. Se nós formos unidos, se nós nos dedicarmos na união na igreja, firme e forte, com coragem de testemunhar esse evangelho, a graça de Cristo estará conosco. O Senhor Jesus Cristo vai na frente do rebanho, meu irmão. Nós não vamos lutar sozinhos, nunca lutamos sozinhos. O Senhor Jesus Cristo está na frente do seu rebanho, Ele é o que vai em primeiro lugar. Porque é Ele que abre caminho, é Ele que abre o caminho da nossa igreja, da nossa caminhada cristã, da nossa vida espiritual. A partir do momento que essa igreja saiba o verdadeiro significado de comunhão. Comunhão é ter algo comum com o outro. Comunhão é nós termos algo comum, e algo comum que nós temos um com os outros é Jesus Cristo. Meus irmãos, só Jesus Cristo que provoca essa união. Nós temos aqui uma igreja que tem gente de São Paulo, tem gente de Minas, tem gente do Paraná, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de tudo quanto é parte desse Brasil. E aí eu faço uma pergunta de vez em quando, como é que pode esse monte de povo vindo de tudo quanto é lugar, vem mineiro, vem gaúcho, todo mundo junto para conseguir ter paz e sossego? Só realmente pela graça de Cristo. Somente pela graça de Cristo. Pessoas de caráter diferente, pessoas de personalidades diferentes, pessoas que realmente de culturas diferentes, de estado para estado, de linguagem diferente, todos juntos na igreja, todos firmes na igreja, sabe por qual propósito? Lutar por evangelho, lutar por essa igreja. Meu irmão, nós temos que ter a visão do evangelho num todo. Tudo que eu faço para o bem do evangelho, tudo que eu faço é para testemunhar e não deixar esse evangelho ser ridicularizado. A pior coisa que pode existir numa cidade, num bairro, é quando uma igreja entra em conflito e brigaceira entre si. O povo do mundo chega a comentar, se eles são crentes, estão vendo desse jeito, que igreja é essa? Hein? Dá vergonha, não dá? Por isso Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque ele nunca envergonhou o evangelho. Isso mesmo, é motivo de honra, é motivo de agradecimento ao nosso Deus. Estás mantendo a tua comunhão com a casa do Senhor? Está unido ali? Está cedendo? Nós temos que ceder algumas coisas? Não, a gente temos que ceder muitas coisas. Mas desde que esteja de acordo com as Sagradas Escrituras. Mantendo o padrão bíblico, os princípios estabelecidos aqui na Bíblia. A igreja fortalece-se na sã doutrina dos apóstolos. É assim que aconteceu com a primitiva. A igreja primitiva. E acontece hoje. Temos nós a harmonia. Harmonia, coisa bonita você chegar na igreja sem ressentimento, sem ter ninguém para você olhar e sentir aquela coisa no coração, né, de que você sente alguma coisa contrária. Coisa linda é quando uma igreja está unida e todo mundo começa a cantar um hino de louvor à noite. É bonito, meu irmão, é bonito. Não tem lugar melhor do mundo para não andar do que dentro da igreja. Gosto demais da igreja, gosto da igreja. Fui criado na igreja, vivo há muitos anos na igreja. A vida toda na igreja. E eu digo para os irmãos uma coisa, não há lugar no mundo melhor do que a igreja. Não há. Mas a igreja tem problema. Glória a Deus que os problemas unem a gente. Porque o Espírito Santo não permite que nós venhamos a nos separar. Pelo contrário, ele vai e nos fortalece e nos levanta e nos mantém. Eu costumo dizer uma coisa, viu, meu irmão? Não briga com o irmão na igreja não, porque você vai ter que encarar ele.
Eu não pode sair da igreja, então vai ter que encarar ele. É igual marido e mulher. Se brigou com a mulher, brigou com o marido, vai ter que encarar. Vai fazer o que? Vai botar uma máscara? Vai usar o quê? Um capuz? Meu marido vai chegar em casa e botar o capuz para ele não ver meu rosto. Eu também não quero ver o dele. Não adianta, não. Olha, a pior coisa que pode existir na vida do crente é brigar. Porque a Bíblia diz que nós vamos ter que sentar, encarar no olho, pedir perdão, pedir desculpa. É duro, né? É muito duro. Fica um tempinho na frente do espelho treinando, hein? Porque tem que ter coragem para fazer isso. E a maioria das pessoas que não desenvolve essa coragem de conversar com o marido, conversar que fica alimentando raivinha, aí vira confusão dentro de casa. Se seguir a Bíblia, não tem confusão. É quando ele chegar, amor, aí já falou amor, já quebrou tudo, né? Amor, senta aqui, vamos conversar, porque eu realmente te ofendi, você me ofendeu, né? Você foi, né? Eu fui deselegante, né? A gente fala deselegante, né? Mas às vezes fui grosso mesmo, fui mal criado, né? Fui deselegante com você, não devia ter falado aquilo, falei. Vocês estão pensando que você vai fazer essas coisas de fascínio? Se ilude não. É duro. Tem que ter coragem. Às vezes tem coragem para sair lá fora, brigar com todo mundo. E não tem coragem de sentar e conversar um com o outro. Isso é mais difícil do que brigar. Para que continue a harmonia. Igreja unida, igreja forte, é uma igreja de coragem, uma igreja que testemunha com coragem. O mundo olha assim e fala assim, vale a pena ser crente. Gosto daquela igreja, que ali o pessoal é crente, é amigo, ajuda mesmo. Tem coragem para chegar junto, abraçar e vamos nós. Viu? Isso é a igreja de Cristo, coragem, né? Unidos pelo Espírito, no amor, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Coisa bonita é a igreja. Glória a Deus. A igreja, meus irmãos, é a faculdade do céu. Você entra na igreja para fazer um curso. Daqui a pouco você é tirado do curso para continuar o treinamento. Não, lá já vai entrar formado e aí salvo. Ô, meu. Não. Agora, nunca esqueça de uma coisa. Nós temos que ter coragem para viver as Sagradas Escrituras, coragem para testemunhar do Evangelho, coragem para se unir na igreja, coragem para lutar contra o nosso ego, lutar contra as nossas vaidades, contra as nossas presunções, arrogância, coragem para pedir perdão, coragem para se humilhar. Ter coragem, meus irmãos, de não se ofender com facilidade, de não ser milindre na igreja. Crente milindre é difícil de lidar, para falar nada, nem olhar atravessado para ele. Às vezes você sai de casa meio zangado, chega na igreja, olhar atravessado para certos irmãos ali, ele arruma uma briga contigo, hein? Se fecha todo, milindre, crente milindre, esquece crente milindre. Mano, vem aqui, senta aqui, vamos conversar, vamos. Olhei desse jeito, não é por causa de você não, pai. Eu amo você. A igreja é assim. A igreja é boa, não é verdade? Agora nós vamos para o ponto final, o terceiro ponto que é muito sério. Se você juntar a coragem de viver a Bíblia, coragem de ter comunhão na igreja, ser firme nessa luta, unidos do mesmo Espírito, termos união na igreja e comunhão com os outros, agora nós estaremos prontos para realmente lutar pelo Evangelho. E a luta pelo Evangelho, meus irmãos, ela tem deixado muitas igrejas a desejar. Não tem alcançado o objetivo. Né? Preste bem atenção. Lutar pelo Evangelho tem que estar disposto a sofrer. Só aí nós já sentimos uma certa reação. Se você pegar 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, nós vamos encontrar uma questão muito interessante. Mas apesar de maltratados, você está entendendo bem aqui como é que Paulo começou a falar porque ele pregava o Evangelho, o que aconteceu? Hein? Apesar de ele ser crente, é assim que a gente não consegue entender às vezes. Nós somos crentes, estamos indo na igreja, fui pregar o Evangelho, fui testemunhar a tua palavra, como estou sendo injustiçado. Não é nada disso não. Paulo diz assim, mas apesar de maltratados e ultrajados, em Filipos, na própria igreja que ele está escrevendo agora, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança
em nosso Deus para anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Criaram resistência a Paulo em Filipos. Mas não foi uma resistência de palavras. Foi uma resistência física. Quiseram matar, ultrajaram, humilharam, viu? Maltrataram. Né? E era de conhecimento da igreja isso. Quando nós estamos falando aqui de coragem, meus irmãos, nós estamos falando de coragem para entrar numa briga, para entrar numa luta, aliás, numa luta do Evangelho, que vai exigir sacrifício da nossa parte. Vai exigir muito esforço da nossa parte. Como o Senhor Jesus Cristo deixou claro lá que nós temos que ser pacificadores, humildes de espírito. Como os irmãos conhecem lá as bem-aventuranças, lembre-se de um fato. Um fato muito simples. Não fique pensando que você vai pegar a sua Bíblia, botar debaixo do braço e vai sair falando de Cristo. Não precisa nem levar a Bíblia não, se você conhece a Bíblia, testemunhar a Bíblia aí fora, que o terreno vai ser bom. Tem muita gente carente necessitando, por isso que vale a pena. Mas haverá resistências, haverá pessoas que não gostam do Evangelho. Tem famílias, meus irmãos, que não gostam do Evangelho, e tem aumentado o número disso. A perseguição surge desse sentimento, né, de resistir ao Evangelho, maltratar os pregadores. Viu? Se pegarmos as histórias das igrejas inicial, em algumas grande maioria dos estados do Brasil, você vai descobrir o quanto que os pregadores que fundaram aquele trabalho, que foram os pioneiros ali, sofreram duras quedas, duras, combates difíceis, tá? Quando eu leio esses textos aqui de Paulo aqui, ultrajado, né? Meia luta constante no combate, luta constante, não parava nunca. Isso exige, meus irmãos, de cada um muito esforço. A igreja de hoje, meus irmãos, está vivendo um evangelho light. Hoje em dia é light para não engordar, né? Tem gente que aproveitou o light direto, tem visto aquele evangelho light, aquele evangelho sentado na poltrona, vendo lá o seriado dele, vendo a filha, vamos fazer uma visita, meu irmão. E hoje não posso, não. Estou com dor de cabeça. Morei numa cidade no Rio de Janeiro, cheia de montanha. Na época nós era moço, nós subia morro lá fácil. Mas hoje, se for mandar subir morro lá, não vai dar para subir. Mas naquela época dava. Nós subimos um bocado de morro. Sabe por quê? Tinha que fazer visita. Buscar os moços lá que estavam faltando na igreja. Nós ia lá na casa dele. Subia morro, que não ia nem carro, não ia nada, nem ônibus, nem pensar. Ia no pé mesmo. Subia, chegava na casa do irmão, visitava ele. Mas também tinha dia que você ia procurando gente para fazer visita, você não achava quase ninguém. É porque mora longe, tem morro à beça. Às vezes eu fico olhando e falo, meu Deus do céu. Os irmãos já notaram que existe muita gente que vinha na igreja antigamente a pé, carregando filho, puxando aquela tripa de filho, aquela montoeira de gente pela rua, hein? Vindo para casa. Aí eu me lembro quando eu ia para a igreja e morava perto da igreja, sempre morando perto da igreja. Viu? Você sabe por quê? A minha mãe pegava uma Bíblia, botava dentro de um saco de pano, cada um tinha uma, eu levava dentro de um saco para lá na igreja usar, porque nós ia fazendo bagunça pelo caminho. O que eu já levei de costa de Bíblia, meus irmãos, caso de uma bolsada na cabeça, escola dominical, bum, nós bagunçando, chegava na igreja, sentava, ficava lá. E para aprender, vai aprender na igreja, vai te esforçar a ser crente. Tem um preço a pagar. Vamos fazer visita, irmão? Aí visitamos um pastor, um missionário, visitamos uma vez, eu e alguns irmãos do conselho. Chegamos lá, o meu irmão tem feito visita. Eu marquei uma visita com a igreja. Quando chegou na hora, não apareceu ninguém. E você foi? Não. Eu falei, você só vai se vir alguém. Não funciona assim não. Você tem que ir. Você tem ido, meu irmão? Tem visitado o asilo, tem visitado aí aonde pode visitar, hospitais, né? Tem um preço, tem que ir lá, essa vergonha, não aceita, não quer ouvir o evangelho. Já chegou num quarto e pediu para orar lá e a pessoa dizer para você assim, quero que ore por mim, não. Dá vontade de falar para ele assim, então vai pro inferno. Dá vontade, não dá? Mas nós não podemos falar assim.
Tem que amar. Aí, o irmão quer uma oração, não quer não? Tudo bem, meu querido. Vai lá na outra cama. Você quer uma oração? Um lá quer. É sempre assim, viu? Sempre tem um que quer. Aí você ora por ele chora um monte. Você sai dali, tem outro lá na frente. Faz visita na rua, faz visita para os irmãos da igreja que estão fracos. O evangelho é isso aí, meu irmão, é pregar o evangelho para aquelas pessoas que não têm Jesus. Isso, meu irmão, vamos sair de dentro dos muros de Jerusalém. A igreja só cresceu quando ela saiu dos muros, quando ela saiu para fora, para pregar fora, né? É constante no combate. Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Fiquei parado não, hein? Não fiquei parado dentro de casa de braço cruzado, né? Crente covarde, crente malandro. Coisa terrível lidar com crente malandro. Não, tem crente que parece que já nasceu doente. Dorme em pé. Que isso? Vamos pra guerra, vamos agarrar, vamos tampar. O que é? Tem que ter sangue quente. O diabo tá deitando e rolando. A grande maioria nunca visitou ninguém. Visita. Esse tempo atrás vira pra dizer: você não foi lá em casa ainda, nem você foi na minha. Como é que eu vou lá sua? Meu irmão, preste bem atenção numa coisa. O evangelho é difícil de ser vivido. É mais difícil ainda de ser pregado aí fora. Tem que haver esforço. Não é ficar olhando pela janela dos problemas, não. Não é criar um obstáculo para não sair. Se o pastor marcou uma série de visitas, vamos fazer todo mundo junto. Comunhão, mesmo pensamento de alma, mesmo tudo. Vamos todos juntos. Dê apoio ao pastor, dê apoio à comissão de evangelismo da igreja. Fala de Jesus, fala mesmo. Abre lá Isaías 58, versículo 1, você vai escutar lá. Clama a plenos pulmões contra os pecados de Judá. Mas vem falar para mim por que eu prego tão alto na igreja. Você prega muito alto. Falei, vai lá e lê Isaías 58. Prega a plenos pulmões, dá grito mesmo. Fala alto para essa gente que está indo para o inferno. Esse pessoal está indo para o inferno, tem que chegar lá no dia do juízo, lembrar do que você falou bem alto para ele. Você crê no Senhor Jesus Cristo, senão você vai para o inferno. Coragem para falar isso. Coragem para dizer para vovó. Tem gente que não fala do evangelho para a vozinha, não, porque a vozinha, né, muitos anos no pecado, idólatra, tadinha. Se falar, não faço não, hein? Fala urgente para a vozinha que ela, se não mudar de atitude, ela vai para o inferno. Não deixa ela descobrir isso lá, não. Tem muita gente descobrindo que o inferno existe lá no inferno. Porque não acreditou nele nunca aqui. E também nunca foi orientado. Coragem para falar, coragem mesmo. Para falar com todo mundo. Nunca esqueçamos isso. Nós temos que ter coragem para falar, porque o evangelho é uma mensagem simples. Creia no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo. E o inferno existe. Quem não crê é condenado. É condenado. A pergunta é: eu tenho coragem para sair da minha porta e evangelizar? Paulo envelheceu em luta. Combati o bom combate. Completei a carreira. Mas levou uma vantagem. Guardou a fé. Não permitiu que ela se perdesse. Não permitiu-se o desanimar. Não se permitiu a ele mesmo se acovardar. Não se permitiu a isso. Querem te matar em Jerusalém. E foi para Jerusalém que ele foi. Minha vida está na mão de Jesus. Coragem. Coragem para pregar o evangelho. Coragem, meus irmãos, para o combate. Você tem coragem de ir para a guerra? Você já está nela. Está envolvido nela. Se você é salvo, se você aceitou Jesus, se Cristo entrou na sua vida, se você tem Jesus no seu coração, lembre-se, nós já estamos envolvidos num combate. Paulo vai falar disso quando fala da armadura de Deus. Paulo vai falar de combate o tempo todo. Meus irmãos, vida cristã, ser crente. Eu quero que você tire um dia de folga na vida de Cristo. Um dia de folga. Ele andava quilômetros. Não conseguia nem descansar. A Bíblia diz que nem comer ele comia direito.
em prol do Evangelho, não tinha tempo nem para comer. Hoje nós estamos aí, meus irmãos, com uma leva de crente realmente acomodado. Eu me lembro de pessoas que vinham para a igreja antigamente de bicicleta com os filhos. Aí o Senhor Deus abençoou a vida dele, trabalhou, comprou um carro, acabou o homem, comprou um carro, acabou. Virou malandro. A impressão que tem que andar de bicicleta toda a vida. Porque, meus irmãos, não se deixe acovardar. Tenha coragem. Ser forte e corajoso para praticar o que está escrito aqui na palavra de Deus. A igreja ficou com uma responsabilidade única. Testemunhar, falar de Jesus para as pessoas. Existe um preço? Existe sim. O final é glorioso para a vida da igreja, para a sua vida, para a minha vida. Agora, não podemos nos acovardar. Igreja não é lugar de covarde. Igreja é lugar de gente que luta. De gente que luta mesmo. Luta para dar testemunho. Luta para ser crente verdadeiro. Luta para ser honesto, ser justo. Isso, meu irmão. Ele tem coragem de lutar para ser honesto, ser justo. Ele prefere perder no negócio do que ser desonesto. Ele é justo, ele não permite ninguém trabalhar para ele que não pague aquilo que ele é justo, aquilo que lhe pertence. Isso é coragem, meu irmão, para viver o Evangelho de Jesus. Nós temos que desenvolver esse sentimento. Porque se não desenvolvermos, temos problema. Vou concluir. Concluímos que a vida do nosso Deus, que a vida do povo de Deus é constituída de muitos obstáculos. Portanto, é necessário muita disposição, muita coragem, paciência no sofrimento e perseverança. A vitória está garantida por Cristo, que nunca nos abandona no meio da luta. Pode contar com Jesus, viu? Jesus nunca vai te abandonar no meio da luta. E nós estamos no meio da luta. Como eu disse para você, você tem Jesus no coração, Jesus Cristo te aceitou como teu filho, como teu servo, como seu servo. Lembre-se, daí para frente é muita luta. E que se você não está lutando, se você não está se tornando uma ameaça para o reino dos infernos, para o reino das trevas, significa que você está acomodado. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em Cristo Jesus. Nós vamos encerrar esse momento de culto e agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas na vida de cada um de nós e que Ele nos fortaleça para que sermos fortes, corajosos nesse mundo que vivemos hoje. Vamos orar pelas famílias, pelas pessoas que estão nos ouvindo. Tá? Agradeço a você que está nos ouvindo hoje, ao esposo da Maria José, que está lá. Pedimos a Deus que abençoe a vida dele, abençoe a vida da Maria José, que eu tenho visto sempre de forma. O Bernardo Lopes, mesma coisa, firme e forte, né? E nós louvamos a Deus por isso. O Davi Pedro, pedimos a Deus que abençoe cada vez mais a vida de vocês, tá? E temos também um aniversariante, foi ontem, Celê? Pela Karen, 7 anos. Temos uma menina aqui da igreja que fez aniversário ontem, 7 anos de idade. Karen. A Karen. A Karen do Gilmar. É, a filha da Karine e do Gilmar. Neta. A filha não, né? A neta é. Ela fez a eleição, né? Isso. E meus irmãos, você que ainda não votou, ore a Deus, busque a presença do Senhor Deus para poder realmente votar nesse momento. Oremos então. Deus eterno, nós clamamos a tua bênção para esse dia especial de estarmos reunidos na tua santa presença. Peço a tua bênção, Deus, para esse dia de eleição, que os representantes, ó Deus, que vão ser colocados nos governos, estejam todos, ó Deus, debaixo de teus cuidados, conforme prescreve a tua palavra. Tu, Senhor Deus, que dá autoridade, tu és o Senhor de todas as coisas. Pedimos a tua bênção, ó Deus, para todas as pessoas que tenham ouvido o teu evangelho através da live. Também pedimos, ó Deus, e nós agradecemos nesse momento, ó Deus, pela Karina. Abençoe a vida dela, Senhor Deus. Tu concedeste a ela mais um ano de vida. Fortaleça ela, seus avós, seus familiares, e que ela cresça em estatura e conhecimento da tua palavra. Perdoa o nosso pecado e esteja conosco em Jesus. Amém, Pai. Volta o hino.
É. Deus mandou um abraço pro senhor. Um abraço, Fernando. Berlândia. Berlândia. Firme e forte, tá sempre firme. A Graça, minha dona Graça, também. Graça. Fala, Graça. Deus te abençoe. O seu Oswaldo entrou depois também, não está firme aí. Um abraço, Oswaldo. Nós estamos aí ainda, Oswaldo. Vai durar um pouco, hein? Tânia! Firme e forte, Tânia. Aí, deu. Pessoal, até a noite.